Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre termodinâmica, que é o estudo das transformações entre calor e trabalho. Nesse contexto, é importante que a gente destaque três conceitos. O conceito de calor, que é uma forma de energia térmica em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Trabalho, que é energia em trânsito entre dois corpos devido à ação de uma força. E sistema, que é toda a região do espaço objeto de um estudo. Nessa aula especificamente, nós veremos o trabalho realizado por um gás numa transformação gasosa. Considere um gás dentro de um recipiente com um êmbolo móvel que pode se movimentar livremente. Em cima desse êmbolo eu coloco um pezinho para garantir que a pressão durante uma transformação gasosa não varie, ou seja, garantir que essa transformação seja isobárica. Fornecendo-se uma quantidade de calor Q para esse gás, verificamos que o gás se expande e, portanto, exerce uma força F contra esse êmbolo, fazendo-o deslocar-se de uma distância D, conforme nós vemos na figura. Para calcular o trabalho realizado por esse gás, nós vamos fazer uma transformação naquela fórmula geral do trabalho igual a força vezes deslocamento, trazendo esse conceito para o conceito de pressão. E, portanto, nós podemos calcular o trabalho realizado por esse gás por essa equação que aparece aí na nossa tela. Trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. Importante destacar que essa fórmula ela só funciona, ela só serve para transformações isobáricas. E também perceba que o trabalho depende da variação de volume, ou seja, se não tiver variação de volume, o trabalho é nulo, o trabalho é igual a zero. Como o trabalho é uma grandeza escalar, ele vai assumir o sinal da variação de volume, já que a pressão é sempre positiva. Portanto, nós vamos ter três casos possíveis. Quando o gás sofre uma expansão, a variação de volume é positiva, portanto, o trabalho também é positivo. Nesse caso, nós vamos dizer que o gás realizou o trabalho porque essa expansão provocou uma força de dentro para fora. Numa compressão gasosa, a variação de volume ela é negativa e, portanto, o trabalho também é negativo. Nesse caso, nós vamos dizer que o gás recebeu trabalho ou que o meio realizou trabalho sobre o gás, porque a força agora veio de fora para dentro. E quando o gás não sofre variação, ou seja, numa transformação isométrica, nós vamos dizer que o trabalho é nulo, ou seja, a variação de volume é nula, não há realização de trabalho. Veja aí na tela o nosso quadro resumo dessas situações. Como eu disse anteriormente, a fórmula ela serve muito bem para calcular o trabalho quando a transformação ela é isobárica. Mas o que eu faço então se a transformação não for isobárica? Nesse caso eu vou usar uma propriedade do gráfico pressão vezes volume. Nós vamos verificar que a área debaixo da curva que representa a transformação gasosa é numericamente igual ao trabalho. E, portanto, a gente consegue calcular o trabalho por uma transformação onde eu tenho uma variação de pressão. Ficou com alguma dúvida? Ainda não está muito claro para vocês? Então, vem comigo que a gente vai fazer aquela aplicação para ver como é que a gente coloca todos esses conceitos que nós vimos na aula nos exercícios. Bora lá? Bom, pessoal, então nesse nosso primeiro exemplo eu tenho aqui um processo sobre pressão constante, ou seja, eu tenho uma transformação isobárica, então eu posso utilizar a fórmula aqui, né? Então, em um processo a pressão constante de 2 vezes 10 à quinta, um gás aumenta seu volume de 8 vezes 10 a menos 3 para 12 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Aqui a gente tem que começar a se preocupar com unidades do SI, porque eu estou falando de trabalho. Então aqui eu vou precisar daquele M
kS metro quilograma segundo nas unidades das grandezas que forem surgindo, ok? Então, para calcular o trabalho realizado por esse gás, basta utilizar a fórmula trabalho igual a pressão vezes a variação de volume. Nesse caso aqui, então, a pressão 2 vezes 10 à quinta, como eu disse, não precisa se preocupar por enquanto com unidades, vezes a variação, né? Então, de 8 para 12, o nosso ΔV vai ficar 12 vezes 10 a menos 3, menos 8 vezes 10 a menos 3. Ou seja, o nosso trabalho aqui será de 2 vezes 10 à quinta, vezes 4 vezes 10 a menos 3. Vou multiplicar os numerais. Vai dar 2 vezes 4, 8. Vou fazer a multiplicação das potências. Então, como eu tenho uma multiplicação, eu vou somar os expoentes, só que esse expoente é negativo, então vai ficar 5 mais menos 3. Então, 5 menos 3. Portanto, o trabalho realizado pelo gás nessa expansão será de 8 vezes 10 ao quadrado joules, ok? Também poderia expressar como sendo 800 joules. Então, um problema aí bem simples para aplicação direta da fórmula, mas lembrando sempre que a fórmula só dá para usar se a transformação for isobárica. Esse problema aqui é um problema um pouquinho mais complexo, né? Então eu tenho aqui uma certa massa de gás ideal, sofre o processo termodinâmico indicado no gráfico. Então a gente percebe aqui pelo gráfico que a pressão foi de 4 para 6. Ou seja, eu não posso utilizar mais a fórmula porque aqui a pressão está mudando. Então toda vez que eu tiver gráfico, eu vou usar a propriedade de área, ou seja, o trabalho vai ser igual a essa área sobre a curva aqui que representa a nossa transformação. Então o gás vai dar de 1 para 2, percebam que ele sofre uma expansão, e nessa expansão ele realiza trabalho. Quanto de trabalho? Então é o que o problema pede para calcular na letra B. O trabalho realizado no processo, indicando se ele é realizado pelo gás ou sobre o gás. Já falamos que ele é realizado pelo gás por conta dessa expansão. Olha a setinha aqui. A setinha está indicando que o gás está indo de 1 para 2 e, portanto, está aumentando o volume de 2 para algum volume, de 2 para um volume aqui que a gente vai calcular já já. Aqui é importante também destacar as unidades, tá vendo? A gente começou a se preocupar com as unidades. Aqui eu estou com a pressão em Newton por metro quadrado, vezes 10 à quinta, né? E aqui embaixo o volume com metro cúbico, ou seja, eu posso trabalhar com esse problema sem nenhuma interferência com relação a unidades aí, ok? Bom, para começar a calcular esse problema, eu preciso primeiro saber qual que foi o volume final. Então eu vou precisar fazer primeiro aquele estudo dos gases. Então vamos lá, resolvendo a letra A. Vou utilizar aqui, como na transformação de 1 para 2 variou pressão, volume e temperatura, já que aqui eu tenho uma isoterma e aqui eu tenho outra isoterma, então eu vou ter que usar a equação geral dos gases perfeitos. Então vou fazer P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, ok? Percebam que nesse momento eu não preciso me preocupar muito com esses dados que estão aqui, ó, ok? Nessa equação eu não preciso disso, eu posso usar só os valores. Então aqui em 1, ó, a nossa pressão é 4, o nosso volume é 2, então vai ficar 4 vezes 2 dividido pela temperatura, que é 200, tá aqui, igual 2. A pressão é 6, o volume é V2 e a temperatura agora é 900, ok? Posso simplificar aqui cortando esses dois zeros com esses dois zeros, esse 2 com esse 2, ok? Então nosso volume final vai ser igual a 9 vezes 4, 36, dividido por 6. Portanto, o volume final dessa massa de gás vai ser 6 vezes 10 a menos 3 metros
cúbicos. Percebam que eu não precisei utilizar esses dados, mas na resposta eu tenho que colocar, senão a resposta vai estar incorreta, ok? Agora que já sabemos que o volume aqui é 6, eu posso calcular então o trabalho realizado nesse processo. Como eu disse, esse trabalho é realizado calculando-se a área que eu tenho aqui debaixo dessa curva que representa a transformação gasosa. Ou seja, isso aqui é um trapézio. Então eu vou fazer esse trabalho dizendo que o trabalho é numericamente igual a essa área. Essa área é a área do trapézio, então vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, ok? Então eu vou determinar onde está a altura. Vou colocar aqui, ó, isso aqui tem um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui. Portanto, a altura está aqui embaixo. Essa altura vai de 2 até 6, portanto ela é igual a 4. Tá? Portanto, eu tenho aqui as duas bases. Essa base aqui é a base maior, ela vale 6. Essa daqui, a base menor, vale 4. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ok? Aqui vai dar 6 mais 4, 10. 10 vezes 4, 40. 40 por 2 vai dar 20. Ah, professor, mas não importa esses dados aqui, importa. Só que nesse cálculo eu posso fazer o seguinte, eu posso resolver a área e no final eu vou multiplicar esses valores que estão aqui no nosso gráfico. Ou seja, eu vou aplicar esse 10 elevado à quinta vezes 10 elevado a menos 3. Tá? 5 menos 3 vai dar 2, então o nosso trabalho vai ser 20 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, portanto, o trabalho realizado por esse gás nessa transformação vai ser de 2.000 joules. Então, recapitulando, o que eu fiz? Como eu tenho um gráfico, eu identifiquei que aqui a pressão muda, ok? Não é sempre que eu tenho gráfico que a pressão vai mudar, às vezes eu tenho gráfico e a pressão se mantém constante, eu posso usar a fórmula, só que como a pressão muda, eu não posso usar a fórmula, tenho que usar a propriedade da área. Então, calculei a área, essa área deu um trapézio, ok? Calculei a área simples, depois eu apliquei aqui a física, né? Então, essa pressão, ela não é 6 e 4, ela é 6 vezes 10 à quinta, 4 vezes 10 à quinta, a mesma coisa com o volume. Então, no final, eu coloquei aqui o complemento das grandezas físicas envolvidas, tá? Indique se o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Como eu disse, como há uma expansão de 2 para 6, então o trabalho é realizado pelo gás. Ok? Pelo gás sempre que houver uma expansão, ou seja, ΔV é positivo e, portanto, o trabalho é realizado pelo gás. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um abraço e até a próxima.